Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Gostaria de agradecer você aí de casa, que ingressou no nosso site, iidc.org.br, e participou conosco, indicando sua pauta, mandando para cá o seu comentário a respeito do nosso programa, Conexão Legal, e também concorrendo aos livros. Os livros que são sorteados aqui toda semana ou no final do mês, dependendo de quem é o autor e dependendo também dos livros, porque às vezes são 2, 3, 4 livros, é a coleção inteira, aí nós aproveitamos o final do mês para fazer esse sorteio. E também aquela pessoa aí de casa que mandou para a gente a indicação das pessoas a serem entrevistadas aqui. Meu muito obrigado. O livro da semana é o meu diário em sonetos, do professor Ives Gandra Martins. É um livro interessantíssimo e muito gostoso de ser lido aí antes de dormir. É um livro tranquilo, que trata um pouquinho, ao contrário do que todos possam imaginar, não é um livro de direito, é um livro de sonetos, e ele conta a história do dia a dia, a história da vida do professor Ives Gandra por meio desse livro. Eu gostei muito e indico a você aí de casa. E se você quiser concorrer, ingresse lá no iidc.org.br e nós estaremos sorteando esse livro também no final da semana do programa que está passando aí essa semana. Então, ingresse lá no idc.org.br, preencha o cadastro e você vai poder concorrer a esse livro. Hoje o nosso programa está muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre crise global, que aliás é um assunto, acho que de 2008 para cá. Vamos falar um pouquinho de reestruturação de empresas e vamos tratar um pouquinho de como a crise pode ou não afetar o nosso país. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão Legal o Dr. Daniel Scarno Costa, titular da vara de falência, de uma das varas de falência especializadas aqui de São Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia, como vai? Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Leandro. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Nós sabemos que a crise ela vem aí se prolongando mais do que nós tínhamos de ideia. Não é isso? Ela começou lá em 2007, se agravou em 2008 e parece que até hoje não termina. Nós tínhamos antes grandes instituições quebrando, bancos quebrando, hoje nós temos estados quebrando. O que isso traz de problema para o nosso país e principalmente para as empresas do nosso país? Eu queria uma opinião sua e também o seu reflexo, a sua reflexão com referência ao próprio dia a dia dentro da vara especializada de falência. Sim. Veja, a última grande crise que nós tivemos foi final de 2007, começo de 2008, crise essa que ainda não acabou. Né? Os seus efeitos, as ondas dessa crise ainda batem aqui nas nossas empresas, nas empresas brasileiras. Tanto é que, estatisticamente, eu poderia dizer para você que em mais de 90% dos casos de falência, falências requeridas após 2008, o motivo principal da quebra foi o enxugamento do crédito em razão da crise mundial de 2008. E o mundo é assim hoje, o mundo é globalizado. A informação hoje é globalizada e corre em uma velocidade quase que instantânea. Né? O que acontece hoje no Japão, 2 segundos depois já tem reflexos aqui. As empresas hoje não cabem dentro de mundos pequenos, né? Principalmente as grandes empresas. Todas elas possuem negócios no exterior, negócios coligados com outras empresas, de modo que uma crise no lugar mais distante que possa parecer, né, uma crise na Grécia, que para o leigo poderia falar, mas o que a Grécia tem a ver com o Brasil? Essa crise chega aqui. Né? Então hoje a situação é essa, é uma situação de crise e de benefícios globais. E também. De desafios, né? E de desafios, né? Os mercados hoje eles não encontram fronteiras tão próximas como antigamente. Hoje as fronteiras são mais distantes, os desafios são muito maiores e as responsabilidades também devem ser, né? Muito maiores dos nossos empresários. Nós percebemos um aumento na vara de falência e reestruturação com referência a essa crise, um aumento muito grande de pedidos de reestruturação? Olha, de 2005 para cá, as recuperações que foram ajuizadas, elas vêm crescendo. Não é ainda um instituto que tenha ainda voz corrente. As pessoas ainda não sabem lidar muito bem com a questão e com o procedimento da recuperação de empresas.
porque é novo, né? Quer dizer, isso começou em 2005, e 2005 para cá, para o direito isso é nada. Sim, vamos né? só explicar para o pessoal de casa. Quando a gente fala em começou, é que se alterou a lei Sim. de falência concordata, não é isso? E se instituiu a lei de reestruturação empresarial. Exatamente. Essa lei é uma lei de 2005 e essa lei criou um instituto que não existia antes no Brasil. O que nós tínhamos antes no Brasil eram as falências e a concordata. Mas a concordata era uma forma de recuperar a empresa muito simplista, que consistia apenas em abatimento e dilação de prazo para pagamento das dívidas da empresa aos seus credores. Isso se mostrou absolutamente insuficiente numa economia tão complexa como é a nossa. Então, o legislador entendeu por bem privilegiar a preservação da empresa, criando um Instituto da Recuperação da Empresa, que é um instituto muito mais amplo do que a antiga concordata, onde o devedor e os seus credores podem negociar um plano de reestruturação com absoluta liberdade. Quer dizer, absoluta liberdade não, mas com muita liberdade dentro dos limites do que a lei estabelece. E a lei anterior engessava muito, né? Não havia essa possibilidade. Você tinha dois modelos, abatimento e dilação de prazo, e isso se mostrava absolutamente suficiente naquele momento. Né? E que muitas vezes era mal utilizado também, né? Até Sim. por má fé. Sim. Hoje fica melhor, né? Porque hoje quem vai decidir sobre a recuperação da empresa não é o juiz. Quem vai decidir sobre a recuperação da empresa são os próprios credores, em uma assembleia que é marcada justamente para isso. Né? O devedor apresenta o seu plano de reestruturação, isso é debatido com os credores e pode, inclusive, ser alterado conforme a deliberação da assembleia. O que é muito importante, principalmente para a sociedade, né? Sem dúvida. A ideia é preservar a empresa como uma fonte produtora de riquezas, como uma fonte produtora de recursos, de empregos e de todos esses benefícios que a atividade empresarial gera na sociedade. O fechamento da empresa é muito danoso. Né? Danoso não só para o empresário e para os seus credores, mas danoso para todos aqueles que giram em torno daquela atividade. Né? São vários empregados, são famílias que dependem daqueles recursos para se manter. Então, com muito acerto, foi com muito acerto que o legislador passou a prestar mais atenção nessas formas de se manter a empresa em funcionamento. Doutor Daniel, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ok. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Só lembrando você de casa, se você quiser concorrer ao livro do professor Ives Gandra, Meu Diário em Sonetos, ingresse lá, iidc.org.br. Esteja com a gente também no Twitter. Ou reveja os nossos blogs, os nossos programas no YouTube, no nosso canal lá, Conexão Legal. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Daniel, que é juiz da vara especializada de falência e reestruturação aqui em São Paulo, e está conversando com a gente um pouquinho sobre o que a lei, o que a crise e o que as novas mudanças na legislação vem incrementando aí ou contribuindo para a nossa sociedade com referência à reestruturação. Doutor Daniel, nós estamos em São Paulo. São Paulo representa aí 43% do PIB. Não é isso? O estado de São Paulo. E a cidade de São Paulo representa mais de 28%. Só a cidade de São Paulo é a grande São Paulo. E o senhor parece que está nesse meio do furacão, né? São várias empresas, uma quantidade de empresas muito grande, um volume de dinheiro astronômico, né? Nós somos quase um país. Só a cidade de São Paulo é quase uma economia maior que a Grécia, inclusive. O PIB maior do que muitos países. Muitos países. Como isso tem se materializado na sua vara? Veja, a dimensão do problema você já conseguiu contornar, né? Assim, você já deu uma boa visão. A minha vara, que é a primeira vara de falências, é uma das duas varas de falências especializadas que existem em São Paulo. Então, veja, nós temos apenas 2 juízes de falência para cuidar de 40% do PIB da economia do Brasil. Porque São Paulo é o coração econômico do Brasil. Então, é muito comum que as grandes empresas elas sejam sediadas em São Paulo ou São Paulo seja o centro principal de suas atividades.
Então, isso traz como consequência que os processos mais complicados, as falências mais complicadas, as recuperações de maior dimensão, acabem estando lá ou comigo ou na segunda vara de falências, né? E o ideal seria que nós tivéssemos uma estrutura muito melhor, né? Nós fazemos lá de tudo o possível para entregar ao jurisdicionado uma prestação jurisdicional adequada, mas nós sofremos lá com o excesso de trabalho e com a falta de uma estrutura mais adequada, de um maior número de funcionários, né, de assessores, né, nós não temos, né, temos muito pouca gente. Para que você tenha uma ideia... São quantos juízes, doutor? São 2 juízes... Em cada vara? Não, 1 juiz em cada vara. Um juiz em cada vara? Um juiz em cada vara, é. Ou seja, são 2 juízes para tratar de tudo. Tudo no estado de São Paulo? Praticamente, né, do Brasil, porque a sede das empresas ficam aqui, sim, muitas delas nacionais. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho atualmente em andamento lá na primeira vara aproximadamente 21 mil feitos. Eu tenho 8 funcionários e 1 juiz. Humanamente impossível. Não, realmente é complicado. E a gente tem que trabalhar do jeito que dá, né? Eu acho muito importante... O sistema do TJ não se informatizou efetivamente ainda? Na vara de falência, sim. Sim. Na vara de falência nós já temos o sistema digital informatizado, sim. É o chamado SAGE papel, né? Sim. Que é o sistema automatizado, mas ainda temos o processo físico. É igual no Fórum Central de forma geral, né? Exato, Uhum. Exato. No Fórum Central, nas varas cíveis, não. Né? Nas varas cíveis eles ainda estão no Prodesp, não estão no sistema. Nas varas de família, sim. E a vara de falência também. Então nós temos o processo digital, temos o processo todo no sistema, mas temos também o processo de papel, processo físico. Né? Isso já ajuda. Já ajuda. Isso já ajuda bastante. A informatização é um dos pontos que realmente facilitam o nosso trabalho, né? Mas assim, não tem jeito, é como enxugar gelo, né? Você tem lá um processo, a hora que você consegue solucionar e olha para sua mesa, já surgiram mais 4, 5 outros processos e assim vai. Agora, o importante mesmo, e é bom que isso fique bem claro, é que não obstante o volume de trabalho, a gente tem uma equipe altamente comprometida, embora não numerosa, muito comprometida. Então a gente procura tratar cada processo como se fosse um único processo. Porque atrás daquele problema, né, existe um drama pessoal, né? Uma questão social muito grande. E muito grande. E no processo de falência mais ainda, porque não é um processo de um autor contra um réu. É um processo que envolve aí milhares de famílias, milhares de pessoas. É uma história, né, doutor? É uma história. Nós temos um processo lá que é muito importante e tem aparecido na mídia com bastante frequência, que é a falência da VASP. E eu tive a grata satisfação... Isso enrola por décadas, né? A falência foi decretada em 2008, né? Mas até hoje os credores não haviam recebido nenhuma parcela do que era devido a eles. E eu tive a grata satisfação de, nessa semana passada, ter determinado o pagamento de 75% do total devido aos trabalhadores extraconcursais, aqueles que trabalharam na empresa entre 2005 e 2008, que foi o período em que ela ficou em recuperação. Então, isso foi muito importante, isso tem uma consequência social muito grande. São, para que você tenha uma ideia, aproximadamente 900 trabalhadores que vão receber, entre trabalhadores e prestadores de serviço, 900 pessoas que vão receber um valor importantíssimo, né? Valor que deveriam ter recebido 3 anos atrás, que era o valor para pagar o aluguel, que era o valor para comprar o remédio na farmácia. Né? Muita gente passou grande dificuldade para conseguir. Imagina a dificuldade na época. Né? Exatamente. E fico muito feliz de estar podendo fazer isso, né? Da gente ver um pouquinho do resultado social do nosso trabalho. E essa crise, ela tem aumentado muito o número de processos de reestruturação? É cada vez mais comum. Como eu disse, não só a crise, mas o fato da lei começar a ser mais conhecida e mais aplicada. Né? Porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de como fazer para conseguir superar uma crise na empresa. O processo tem sido mais utilizado, existem mais processos de recuperação cada dia mais sendo distribuídos, não só por conta daqueles reflexos das crises que já vieram e que vêm por aí, mas muito por conta do fato da lei estar sendo melhor aplicada e estar sendo mais conhecida pelos aplicadores do direito. No âmbito desses processos,
A questão da mediação, ela tem sido importante? Tem sim, tem sim. No caso da recuperação judicial, é importantíssimo que o advogado da empresa responsável pela elaboração do plano sente, discute e converse com os credores. Porque a lei diz que se o plano apresentado não for aprovado em assembleia, o resultado é a falência da empresa. Então, a mediação extrajudicial, nesse caso, é importantíssima. E o advogado da empresa e o administrador judicial assumem aí um papel importantíssimo, né, no desempenho dessa atividade. Em juízo, já fica um pouco mais difícil a questão da mediação e da transação em processos de falência, né, porque aí você não pode dispor do direito das outras pessoas. Já aconteceu, e não é tão incomum assim, que sejam feitos acordos, mas aí acordos feitos em assembleia, com participação geral de todas as classes de credores. Sim. Doutor Daniel, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, se perdeu algum bloco do Conexão Legal ou algum programa, ingresse lá, youtube.com/Conexão Legal, você vai ter acesso ao nosso canal. Ou pelo nosso site, que também disponibiliza todos os programas anteriores, bloco a bloco, conexãolegal.idc.org.br/Conexão Legal. Até o próximo bloco. Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal, hoje tendo o prazer de entrevistar aqui o Dr. Daniel, que é titular da Vara de Falência e Reestruturação aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Dr. Daniel, no bloco anterior nós falávamos a respeito da VASP. A VASP é uma das maiores falências do Brasil. O que o senhor pode falar um pouquinho mais sobre essa falência e qual é a condição atual? Olha, segundo dados do CNJ, a VASP é a maior falência hoje do Brasil. Processo extremamente complexo, mas que, graças a um convênio que foi firmado entre o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e outras entidades envolvidas nessa questão, vem se desenvolvendo de maneira muito satisfatória, né? Vocês devem já ter visto aí, por conta da divulgação da mídia, a questão das aeronaves, né? Hoje nós temos aí os nossos aeroportos sobrecarregados, supercarregados, e há necessidade de se fazer uma reforma de infraestrutura, ampliação, até por conta desses eventos, grandes eventos que o Brasil vai sediar, a Copa do Mundo, Olimpíadas, e não tem cabimento você olhar para um aeroporto de Congonhas e perceber que 25% da sua área é ocupado por carcaças de aeronaves, né, que estão lá abandonadas, que não voam mais, que são sucatas. A solução para isso é uma solução muito difícil porque multidisciplinar. Não basta eu, como juiz do processo, falar, olha, vou mandar desmontar. Mas quem vai desmontar? Vai colocar onde? Posso desmontar ou não? Quem arca com isso? Então, esse convênio que foi feito com o CNJ acabou viabilizando esse tipo de solução e nós estamos fazendo o desmonte dessas aeronaves, né? Aquelas que não têm mais serventia nenhuma, para que sejam vendidas como sucata, né? Liberando os espaços nos aeroportos. E agora, no começo do mês de fevereiro, né, de 2012, nós vamos fazer o leilão de uma aeronave inteira, que está lá em Congonhas, é a que está em melhores condições, né, foi avaliada em R$100 mil, vai para leilão agora no começo de fevereiro. Ela não voa, né? Ela não voa mais, mas pode ser que, e a gente tenha informação extraoficial de que existem pessoas interessadas, né? Excêntricos, museus, né? Pessoas que querem ter uma aeronave. Já o CNJ me mandou um e-mail, me replicou um e-mail que ele recebeu de uma pessoa que tinha interesse em fazer um restaurante com um avião. Então, assim, tem gente que quer comprar, então nós vamos oferecer isso em leilão. E juntamente com isso, a gente vai fazer o leilão também de outros objetos históricos da VASP. A exemplo do que já fizemos. Foi um sucesso, inclusive? Foi um sucesso absoluto, né? Nós tivemos 300% de ágio nos lotes, né? Então, a magia que a VASP exerce no mundo da aviação, ela não acabou,
Então, o colecionador, o amante da aviação, ainda nutre um amor muito grande pela VASP, pelo pioneirismo da empresa. Todo mundo tem História, né? Todo mundo tem alguma história com a VASP, né? Então, as pessoas querem ter uma camiseta da VASP, um boné da VASP, que são objetos que, a rigor, não teriam valor econômico algum. São objetos que, na falência, seriam descartados. Mas a gente não pode desperdiçar, como eu já disse, nenhuma agulha, né? Porque, ainda que a gente tenha conseguido vender um lote por R$700 e R$700 seja um valor irrisório perto do valor da dívida, eu consigo pagar pelo menos um credor a mais, né? Se eu conseguir, o que é muito importante. Então, se eu conseguir vender esses objetos que, a rigor, não teriam um valor ou uma destinação específica e conseguir pagar com isso 20, 30, 40, 50 famílias a mais, ótimo, né? É assim que a gente tem que fazer, por partes, né? De grão em grão é que a galinha enche o papo. Então, é de objeto em objeto, até aqueles que são de um valor um pouco menor, se comparado à dimensão da dívida, é que a gente vai conseguir pagar um maior número de credores. E existem várias aeronaves ainda, né? Existem. Essa vai a leilão, mas existem outras também. Existem outras. Dependendo do resultado desse leilão da aeronave inteira, a gente vai fazer outros leilões com aeronaves inteiras. Existem alguns aeroportos que são pontos críticos, como Congonhas, e não dá para a gente ficar guardando por muito tempo uma aeronave inteira lá. Então, as de Congonhas, uma delas vai ser alienada inteira, as outras serão desmontadas e vendidas como sucata, vendidas em partes. É mais interessante vender como em parte do que inteiro? Porque, como se diz aí no popular, o molho acaba ficando mais caro que o peixe, né? Entendi. Porque o desmonte da aeronave e o custo que é manter aquela aeronave no aeroporto acaba superando em muito o valor econômico da sua venda. Então, é mais fácil a gente recortar a aeronave e vender pelo peso, como sucata. Até porque quem vai arrematar vai ter que tirar de lá. E aí você imagina... E muito rápido. Como é que a pessoa vai tirar de lá um avião daquele tamanho, né? A pessoa que comprar vai ter que desmontar, e aí vai ter um custo muito maior para isso, e isso acaba afugentando os interessados. E se alguém de casa tiver interesse nisso, onde pode ter acesso a mais informações? Todos os leilões, eles são amplamente divulgados, né? Seja no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, seja na imprensa em geral. Como nós temos esse convênio com o CNJ tem sido um grande parceiro também na divulgação, né, desses leilões e de tudo que vai acontecer com as aeronaves da VASP, né. Qualquer coisa também é só entrar em contato lá com a primeira vara de falências, que eles prestam informações, sem dúvida nenhuma. E o edital é público também, é só pegar na internet, não vai ser difícil. Sim, não tem problema nenhum. Doutor Daniel, em nome do Instituto, muito obrigado pela sua presença e pelas suas informações aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado, agradeço a você, agradeço aos seus telespectadores. Para mim foi uma honra ter participado do programa. A honra foi toda nossa, muito obrigado. Você de casa, não se esqueça, se você perdeu algum bloco do nosso programa, ingresse lá, Conexão Legal, @idc.org.br. Manda pra gente o que você perdeu e nós lhe enviaremos o link. Ou ingresse direto no nosso site, idc.org.br. Meu muito obrigado, uma ótima semana e até a próxima semana em Conexão Legal.